Esse cara estragou minha vida e agora tá chorando no banco de trás do meu carro? Em meio ao trânsito travado e a chuva batendo no vidro, o motorista reconhece o rosto estampado nos jornais. O banqueiro que assinou as demissões em massa meses atrás. Mas quando o homem poderoso tenta ligar para a filha e é ignorado pela terceira vez, sua máscara desmorona de vez. Você não faz ideia do que eu perdi tentando ganhar tudo, ele confessa com a voz trêmula. Só que ainda falta ouvir a parte mais chocante, e ela vem antes que o carro pare. O limpador de para-brisa risca o vidro num ritmo cansado e constante, rangendo a cada passada. A água da chuva rebate no teto do carro como dedos impacientes tamborilando, e o som abafado do rádio AM mistura manchetes econômicas com estática cortante. César ajusta o volume com a ponta do dedo sujo de graxa seca, tentando ouvir melhor. E o CEO do Banco Riva, Roberto Vilares, surpreende o mercado ao anunciar recorde de lucros, mesmo após as 5.000 demissões no último semestre. Especialistas divergem quanto... Ele resmunga algo entre os dentes, desliga o rádio. Olha o espelho retrovisor. Nada além do banco traseiro manchado e um pedaço da rua escura atrás. Seu próprio rosto, cansado, grisalho nas têmporas, olheiras cortando a pele morena. Surge por um segundo antes de ele virar o rosto. Engole a raiva. Respira fundo. Do banco do passageiro pende uma entrega de marmita mal presa, vazando um cheiro morno de arroz requentado com milho. O cheiro mistura-se com o mofo do carpete e o desinfetante barato que espirrou no carro mais cedo. Aquela mistura que já virou o próprio cheiro de trampo para ele. O trânsito na Consolação já está brutal. Motoboys serpenteiam entre os carros, suas lanternas piscando como insetos elétricos. Um buzinaço explode atrás. César nem vira o rosto. Só segura o volante com um pouco mais de força. Os nós dos dedos brancos. No painel, um aviso de financiamento atrasado pisca vermelho, discreto, mas constante. Ele encosta o celular no suporte gasto, abre o app. Próxima corrida. Bairro Jardim Europa. Zona nobre. Deve ser executivo indo pro clube, ou riquinho fugindo da amante. Murmura. Ele aceita. Nenhuma expressão no rosto. Só atenção no maxilar. César dirige com precisão quase militar. Sabe reduzir antes da curva. Antecipa os cruzamentos. Sabe onde vai fechar faixa antes mesmo das motos passarem. Às vezes fala sozinho, mais para pensar do que para desabafar. Agora, por exemplo. Lucros recorde. Demite 5.000. Mas a culpa é da CLT, né? Silêncio. Ele mexe no porta-luvas. Puxa uma foto plastificada da filha pequena vestida de bailarina. A fitinha rosa do cabelo, torta parecendo algo improvisado. Prende a foto no painel com a ponta de um elástico. O carro de César é velho, mas tem método. A garrafinha d'água, a caixa de pastilha, o pano de flanela no câmbio. Ele conhece seu ofício. Não pelas corridas e sim pelos silêncios. Sabe quando o passageiro quer papo, quando quer silêncio, quando está doente, bêbado ou encrencado. Mas também conhece demais para ignorar o que carrega todo dia no espelho. O esforço invisível, repetido, não valorizado. O aplicativo apita. Passageiro aguardando. Roberto Vilares. Preferências, sem conversa, sem rádio. César congela por um segundo. O nome martela no fundo da cabeça. Não pode ser, ele diz, testa franzida. Olha de novo. Roberto. Vilares. Dr. Roberto Vilares. O ceifador da bolsa. O sangue pressiona o ouvido. A garganta seca. O nome traz cheiro de sala de espera de RH. Lembra da caixa de papelão com seus pertences. Do filho perguntando se vão ter que mudar de escola. Nunca esqueceu. César passa a língua nos dentes. Considera cancelar. Músculos tensos. Mas sem essa corrida, não fecha o combustível do sábado. Mais uma buzina atrás, agora molhada de raiva. Ele solta o freio. Vamos ver se é ele mesmo. Liga o pisca-alerta, encosta devagar do lado de um prédio espelhado.
A chuva engrossa de novo. O ruído vira cortina. Passos apressados na calçada. A porta traseira abre. A brisa que entra é de perfume caro, licoroso, com fundo de couro novo. Contrasta na hora com o cheiro de plástico aquecido do painel de César. Um homem entra, fecha a porta num estalo seco e molhado. Jardim Paulistano. E desliga o rádio, por favor. César obedece, sem tirar os olhos do retrovisor. Pela primeira vez na noite, ele olha bem quem entrou e reconhece. Seu peito fecha. A pressão sobe. O silêncio que se instala não é desconforto. É pólvora molhada. O limpador do para-brisa guincha num ritmo quase hipnótico, deixando rastros mal limpos sobre o vidro. César aperta os olhos tentando enxergar através da chuva espessa. O som abafado das buzinas atrás dele, ecoando como um enjoo constante. Transitar em São Paulo numa sexta à noite é quase um ato de penitência, mas ele já não sente raiva. Sente cansaço. Nas costas, a camisa ensopada pela umidade do banco, o abafado do ar quase vencido pelo mofo que vem dos tapetes encharcados. O rádio anuncia o fechamento do mercado. Ibov sobe 1,8%, dólar em queda. Voz animada como se isso importasse para quem escolheu entre o aluguel ou o IPVA essa semana. César estica o braço e abaixa o volume. Seus dedos ainda melam de óleo quando tenta segurar no câmbio. O carro estava vazando alguma coisa desde o fim de semana. O celular vibra no painel. Corrida Premium. Origem: Alameda Lorena. Destino: Brooklyn. 30 minutos de espera estimados pelo trânsito. Valor acima da média. Ele respira fundo. Olha o saldo negativo no app bancário já exibindo juros. Aceita. Encosta diante de um prédio com portaria de vidro espelhado. Segurança armado na frente. O guarda não cumprimenta, só observa. Um vulto se aproxima com uma pasta preta sob o braço. César liga a luz interna do carro. A porta traseira abre com força demais, respingando mais chuva no interior já úmido. Um perfume caro invade instantaneamente, seco, de couro, algo europeu. O homem se joga no banco, ajeita o paletó molhado, passa a mão nos cabelos grisalhos lambidos para trás. Rádio, por favor, desliga. A voz é cortante, sem gentileza. César obedece. Vira os olhos para o retrovisor devagar, começando pela testa vincada, descendo até os olhos gelados que não encaram. Olham para frente, para fora, para outra dimensão. O nome invade sua mente à força. Dr. Roberto Vilares. O ceifador do mercado. Saiu na capa da Isto é Dinheiro essa semana. Anunciou 5.000 demissões e valorizou os papéis da holding em 20%. O peito de César fecha. Os dedos se enrijecem no volante como se fosse o pescoço do homem. Ele engole em seco. Com chuva assim, recomendo ir pelo corredor norte-sul. Diz sem saber por que falou. Roberto não responde. Apenas mexe no celular. A tela ilumina a pasta encostada no banco. César engole mais uma vez. O estômago embrulha. O suor nas costas gela. Ele pensa em cancelar a corrida, devolver o cartão do aplicativo com um gesto mudo. Pensa em perguntar. Lembra do nome Carla Mesquita? Assistente demitida com câncer? Mas a voz não sai. O eco do boleto da escola da filha corta mais fundo. O carro se move alguns metros e para. Trânsito absoluto. Um motoboy empurra a moto ao lado. A TV no posto em frente mostra protestos na Paulista. Uma faixa. Banco Cronos Cragos Morte. O homem no banco de trás nem pisca. César respira pelo nariz devagar. O cheiro da chuva misturado àquele perfume caro parece encolher o mundo. Ele aperta o volante como se contivesse algo que escapa. O silêncio dentro do carro pulsa. Ele reconhece o homem. Sim. A pergunta agora é: o homem também reconheceria a dor que ele espalhou? Se você quer ver até onde vai esse confronto, e o que vai sobrar de cada um quando a máscara cair, já sapeca o like e se inscreve no canal. A viagem só tá começando. Os limpadores vencem a dança da água no para-brisa, rangendo como dentes irritados.
A chuva fina martela o teto do carro com um ritmo ansioso. A luz vermelha do farol pisca pela quinta vez sem que o trânsito avance. O carro está cercado por uma muralha de aço e buzinas abafadas. Dentro do Voyage é outro mundo, abafado. Abafado como um terno fechado demais em dia de calor. O cheiro de estofado úmido briga com o perfume caro que Roberto Vilares trouxe colado na roupa. Amadeirado, insistente, invasivo. César seca as mãos suadas na calça jeans com um gesto rápido. Mira o retrovisor novamente. O homem lá atrás não olha, não diz nada. Só mexe no celular com os olhos fundos, como se o aparelho fosse uma tábua de salvação. O silêncio entre os dois não é de paz. É espesso, desconfortável, como se aguardasse um estouro. César reconheceu aquele rosto assim que ele entrou molhado no carro, colando a gravata no pescoço. A sobrancelha grossa, a boca tensa, os olhos impassíveis. O mesmo rosto da capa do Valor Econômico, da matéria que ele leu 2 noites atrás enquanto empurrava arroz com ovo no prato de plástico. Banco Axiom tem lucro recorde após corte de 5.000 funcionários. O homem no banco de trás assinou a demissão em massa que empurrou ele, César, para esse volante gasto. E agora tá ali, atrás dele, como se não fosse nada. César aperta as teclas do ar-condicionado nervoso. O sistema chia, mas só cospe ar morno. Ele balança a cabeça. Tenta abafar o incômodo engolindo seco. Pega o celular no suporte e abre o aplicativo da corrida. R$ 47 pela viagem. Pensa em cancelar. Ainda tá no início. Dá até para fingir uma pane, dizer que o Waze travou, sei lá. Jogar fora o passageiro como se joga um copo vazio. Mas ele encara os números na tela. Saldo negativo, aluguel do mês vencido, o nome da filha piscando no topo das últimas mensagens. Pai, tô precisando daquelas cópias. Pra escola. Aperta o botão do volume e o rádio surge baixinho. Voz anasalada de jornalista quase sussurrando. E em resposta, sindicalistas alegam que apesar do aumento nos dividendos, a decisão da diretoria foi desumana. Roberto ergue os olhos, frio. Desliga isso, por favor. César desliga, sem discutir. Maquinal. Mas o sangue pulsa forte no pescoço. Sente os músculos das costas rígidos como pedra. Quer falar. Tá na garganta. Não é coragem que falta, é filtro. Organiza mentalmente uma frase curta, algo tipo: muita gente perdeu o chão por sua causa. Mas a voz trava. Fica só um pigarro frustrado, abafado no silêncio. Ele tenta jogar o peso para fora. Solta um comentário qualquer, tentando fingir normalidade. Vai até o Itaim, né? A chuva tá pegando pesado hoje. Esse trânsito não ajuda. Roberto responde sem olhar. Só quero chegar logo. César cerra o maxilar. Só quero chegar logo. Fácil dizer isso num banco de couro. Facinho ficar calado quando quem paga é o outro. O Voyage avança uns metros, depois trava de novo. A buzina de um carro atrás explode. Alguém grita, anda porra! Lá fora, luzes de freio dançam como demônios vermelhos. César respira fundo. Tenta racionalizar. Não é ele, é o sistema. Brigar com esse cara é gritar com uma nuvem. Eu não ganho nada. Se eu xingo, pode reportar no app. Eu tomo punição. Perco corrida. Perco nota. Perco grana. Engole mais saliva. Seca outra vez a mão. Um arrepio lhe sobe pela espinha. O ar dentro do carro parece parado. O suor brota nas costas, colando a camiseta à pele. A tensão se acumula e não acha por onde sair. Roberto larga o celular no banco ao lado. Passa as mãos no rosto. Suspira. Um som úmido, exausto. César vê aquilo no retrovisor. Não é fraqueza. É algo fora de lugar. Aquilo não combina com o ceifador do mercado. E aquilo o desnorteia. Ele queria odiar. Precisava. Era mais fácil se o homem fosse só uma estátua arrogante que não diz nada. Mas esse gesto humano, aquele suspiro... bagunça. Ele murmura quase sem querer. Vai demorar, senhor. O Waze tá jogando a gente pra rota da Marginal, mas ali deve tá tudo travado também. Roberto nem responde. Continua olhando pela janela, os olhos perdidos na chuva.
César pensa em puxar conversa, uma pergunta enviesada, um modo indireto de dizer: te conheço, sabia? Mas não faz. Segue dirigindo. Cada metro é um martírio. Seu pé alterna entre o freio e a raiva. E o carro, como ele, não sai do lugar. A chuva engrossou, como se o céu tivesse decidido lavar a cidade à força. A palheta do limpador de para-brisa marcava o tempo com um tic-tac irregular. O ar dentro do carro estava denso, úmido e impregnado daquele cheiro típico de carpete molhado e banco de tecido antigo. Mofo misturado com desinfetante barato. Do banco de trás vinha o perfume invasivo de couro, âmbar e alguma coisa cara demais para ter nome fácil. César alternava entre encarar os reflexos vermelhos dos freios à frente e o retrovisor, onde o rosto de Roberto Vilares se escondia na penumbra como uma sombra acusadora. O trânsito seguia completamente parado na marginal. Nenhuma buzina. Só o ronco abafado de motores e o tamborilar contínuo da chuva na lataria. Uma torre de concreto à esquerda pingava gota por gota sobre o capô. Dentro do carro, os dois homens flutuavam num silêncio comprimido, tenso, quase tangível. César já tinha reconhecido o homem assim que ele entrou. O topete grisalho, a pasta de couro surrada, o tom direto. Preferia sem rádio se não for incômodo. Não precisou mais. Era o banqueiro do jornal de ontem. Roberto Vilares comemora recorde de lucros após reestruturação agressiva. Reestruturação, ele pensou, mordendo o canto da boca. Nome bonito para cortar pescoço. As juntas dos dedos embranqueceram no volante. Ainda não sabia o que fazer com essa raiva. Já tinha ensaiado umas 3 falas na cabeça. Nenhuma parecia justa. Nenhuma parecia suficiente. E ele não tinha coragem de dizer nenhuma. Havia boletos acumulando na gaveta de casa. Foi então que o celular do banco de trás vibrou. Roberto atendeu de imediato. A voz dele, antes seca, agora tremia. Uma rachadura discreta, mas audível. Helena? Não. Espera, me ouve só um segundo. Tudo bem, eu sei, mas eu só queria... Silêncio. César segurou a respiração sem perceber. A ligação caiu. Roberto franziu o senho como quem toma um soco invisível. Recompôs os ombros, encarou a chuva lá fora. O celular vibrou de novo. Nova tentativa. Júlia. Amor, só escuta. Outra derrota. A expressão dele quebrou. Não teve xingamento, nem batida no banco. Só aquele suspiro fundo com o peito murcho e os olhos perdidos. E aí, quebrou o protocolo. Você tem um filho, motorista? César olhou o retrovisor por reflexo, rápido, só para confirmar se era com ele mesmo. Tenho, sim. Por quê? Aproveita enquanto ele ainda não te ignora. Silêncio. Roberto se ajeitou no banco, puxou uma garrafinha de água, a tampa caiu no chão. Ele nem tentou pegar. Sabe o problema de admirar números? Eles não te devolvem. César não respondeu. Continuou encarando as lanternas do carro à frente, mas o maxilar estava travado. Quando eu percebi, minha mulher já tinha parado de me esperar acordada. E minha filha me chamava de Senhor nas mensagens. A voz dele se afogava em murros baixos de garganta. Não era teatro. Era o mundo dele caindo, peça por peça, dentro do Uber. César sentiu o estômago embrulhar. O homem ali atrás, aquele mesmo que, segundo os jornais, destruiu milhares de lares com um clique, alto executivo com 5 casas e 3 jatinhos, estava desmanchando ali atrás. E não tinha ninguém para acudir, só ele. A raiva virou um nó no meio do peito. Raiva de ter que ter empatia. No retrovisor, os olhos de Roberto estavam marejados. Não de dor apenas, de ausência, vazio. Como se não sobrasse mais nada além do corpo. César passou a língua nos dentes, respirou fundo. Não tinha mais como fingir que aquilo era só mais um passageiro. A dúvida, se entrava ou não nesse universo rachado do outro, evaporou. Ele já estava dentro. Tomou coragem, limpou a garganta. Tá querendo ir para onde, senhor? Roberto demorou segundos demais para responder.
Não sei mais. Só pedi o carro. Não queria ficar naquela casa vazia. O vidro do passageiro escorria. E entre a água disforme lá fora, a cidade seguia se engasgando no próprio excesso. Sirenes ao longe, buzinas reprise no fundo. O trânsito não andava, e agora, cá dentro, o tempo também parecia travado. César ajeitou o espelho retrovisor. Dessa vez para ver mais nítido. A corrida já não era mais de um ponto A para um ponto B. Tinha virado outra coisa. E não tinha mais volta. Os carros quase não andavam na Avenida Rebouças. Um mar engarrafado de faróis vermelhos borrados pela chuva no para-brisa. As palhetas faziam seu vai e vem robótico, mantendo o vidro minimamente visível. Dentro do carro, o ar estava carregado de um calor úmido, com um leve cheiro de tecido encharcado e plástico velho molhado. No porta-objetos, um aromatizador vencido de baunilha só piorava a mistura. César apertava o volante com força, os olhos espremidos no retrovisor interno, onde metade do rosto de Roberto Vilares se refletia. Desigual, indefeso, ilhado no banco de trás como um rei exilado, engolido por sua própria gravata de grife. Silêncio. Nem rádio, nem música, nem voz. César já tinha visto aquele rosto naquele mesmo espelho uma dezena de vezes. Nas capas da revista Valor Investe, no noticiário da CBN enquanto dirigia, no jornal de ontem, estampado ao lado da palavra reestruturação. Corte estratégico de 5.000 postos. Ele leu aquela manchete sentado no vaso, enquanto o chuveiro esquentava. A cada batida do limpador de para-brisa, ele lembrava da boca do gerente dele no antigo trabalho, explicando a demissão com a cara trancada. Ordens de cima, e as horas não passavam. O aplicativo marcava 18 minutos de viagem, mas eles estavam a 4 quarteirões do início. Trânsito completamente estagnado. Roberto digitava mensagens no celular com dedos tensos. Levava o telefone ao ouvido. Esperava. Caixa postal. De repente, como se falasse com o vidro, soltou. Tem cheiro de enchente mais à frente. A voz dele veio firme, pausada, mas arrastava uma rouquidão que não combinava com a imagem pública dele, aquela de tubarão dos conselhos administrativos. César hesitou. Podia ignorar. Mas respondeu, seco. Tietê deve ter transbordado. Choveu o dia todo na Zona Norte. Um breve silêncio. Depois Vilares soltou uma pergunta meio murmurada, meio improvável. Você roda há quanto tempo? César quis desconversar. Não devia falar com aquele tipo de gente. Mas o tom não vinha cheio. Vinha molhado. 2 anos. E antes? César não olhou para trás. Mas respondeu com um fio de ferro na garganta. Trabalhava com crédito consignado num banco de segunda linha. Silêncio. Depois um resmungo, quase irônico. Uma bela ironia. No rádio, que Vilares mandara desligar no início da corrida, vozes abafadas ainda escapavam levemente pela tela escura. Empresas do setor financeiro apresentam lucros históricos no trimestre. César desligou de vez, dedos pontudos no botão. As palmas começavam a suar no volante encardido. Roberto apoiou o braço no banco da frente. A manga do paletó econômica de R$1.000 amassada pela água da chuva. Seus gestos estavam tensos, mas contidos. Olhava pela janela, o rosto iluminado pela alternância entre o vermelho estagnado dos freios e os flashes brancos ocasionais dos motoboys costurando entre os carros, molhados como peixes desesperados. Você reconheceu, né? Disse, no meio do silêncio, sem rodeios. César travou. Não respondeu de imediato. Um peso desceu na mandíbula. Mas não era o tipo de homem que gostava de mentir. Mesmo que quisesse. Ontem, no jornal. Roberto virou levemente o rosto, os olhos bem no espelho. Aquele tipo de contato visual indireto que parecia mais verdadeiro do que cara a cara. Me odeia? César não tinha resposta. Não de imediato. E esse espaço sem som queimava. Eu não tenho esse luxo. Odeio o sistema inteiro.
O senhor só é a cara dele agora. Roberto riu. Um riso engasgado que mais parecia uma tosse debochada. A cara do sistema. Já fui a esperança dele também, sabia? César não disse nada. No vidro da janela do passageiro, escorria lentamente uma gota gorda, sinuosa, como as decisões que levaram aquele homem até ali. Criei uma holding com 32 anos, virei diretor com 37, implantei modelo europeu de gestão, cortei 10% da equipe com um clique, subiu tudo. Lucro, ações, bônus de fim de ano. Ele girou o pescoço, estalando-o como quem tentava afastar alguma dor há muito latente. Mas terça-feira, almocei sozinho. Coisa banal, mas não devia ser. Havia alguma coisa diferente ali. Um vislumbre. O homem poderoso recitando derrotas com um fundo de riso cansado. Era pose ainda? Defesa? César não sabia. No painel do carro, um papelão de coxinha lambuzado tremia levemente com o motor. Um frasco de álcool em gel vazio caía no assoalho. Todos os detalhes puros e claros da precariedade. Eles estavam num confessionário improvisado, cercado de buzinas e escuridão. De trás, Roberto rompeu de novo. E sua família? Espera alguém em casa? César hesitou, os olhos no limite entre o espelho e o asfalto. Tem gente. Vale a pena voltar. Roberto baixou os olhos e demorou um tempo mudo antes de murmurar. Sorte sua. Naquele instante, César percebeu que aquilo ali era mais do que uma corrida. Era um campo de batalha velado. E que ele tinha algo que aquele homem, contudo, não tinha. Uma trégua com a vida. Ele não sorriu, não aliviou, mas seu punho relaxou um pouco no volante. E sentiu, ainda que sem acreditar completamente, que começava a entender o inimigo. Entender não é perdoar, mas era o começo do conflito real. Os faróis vermelhos dos carros à frente sangram pela janela embaçada. A água martela o teto como um relógio descompassado. César gira o ventilador do painel para desembaçar o vidro. Só manda ar morno com cheiro de pano mofado e plástico antigo. A perna dele treme no acelerador. Não por vontade de correr, mas por um acúmulo podre de tensão. Isso aqui parou de vez, hein? Murmura mais para si do que para o homem no banco de trás. Silêncio. Roberto permanece imóvel. Não mexe no celular. Não cutuca o relógio suíço que cintila como um insulto naquele breu industrial. Só fita o vazio pela janela preta de chuva, encostado de leve no couro sintético, afundado num terno sob medida que parece pesar mais que o mundo. César aperta o volante e solta um suspiro ruidoso. O cheiro do cafezinho frio em sua garrafa térmica barata sobe junto com a raiva. Ele quer falar. Tudo. Acusar. Contar do filho que ficou sem convênio, da esposa vendendo roupa usada no Instagram, da pilha de boletos encostados na câmara de ar do banco do passageiro. Mas não fala. A boca se abre e depois se fecha. O retrovisor devolve a imagem de um rosto cansado, não pomposo, não vilanesco, só quebrado. Mas a mente, essa não cala. É fácil chorar em couro, né, doutor? Difícil é vomitar sangue no busão lotado. O ventilador chia. Uma buzina estridente interrompe a linha de pensamentos. Um motoboy passa no vão minúsculo, molhando tudo com o rastro da roda. O próprio caos urbano cuspindo sua desordem por dentro da bolha automotiva. No rádio, a voz de um âncora comenta com falsa neutralidade. Ações do Banco Oliveira em Vilares fecham a semana com alta de 8,2%, mesmo após os protestos de ex-funcionários demitidos. A reestruturação foi considerada ousada e eficaz por analistas do mercado. César estala os dedos, pega o celular velho no suporte minimamente rachado e tenta mudar a estação. Isso aqui não dá para ouvir. Deixa. Roberto fala pela primeira vez, a voz arrastada, sem calor. César obedece. Silêncio. Mas não daqueles confortáveis. Um silêncio de elevador enguiçado entre dois andares. Tenso, claustrofóbico, sem saída. Ele encara o retrovisor de novo. Roberto continua ali, presente e ausente como um fantasma caro.
O terno molhado nas bordas, o olhar perdido. A respiração, curta. César força um ataque. Testa uma provocação, algo enviesado. O senhor trabalha com o mercado financeiro? Roberto demora a responder. Talvez porque já saiba onde isso vai dar. Talvez porque esteja calculando quanto aquilo vai doer. Trabalhei minha vida inteira. Imagino como deve ser puxado gerir o destino de 5.000 famílias com um clique. A ironia escapa fina, quase infantil, mas cheia de vidro por dentro. Roberto pisca uma vez, levanta os olhos. O retrovisor registra o olhar. Não é raiva. É um cansaço velho e triste como uma praça abandonada. Ele hesita, mas só responde. Dorme-se pouco. César vira o rosto, finge cuidar do trânsito morto. O vidro volta a embaçar. Ele recomeça o ciclo. Ligar o ventilador, passar a mão, esfregar o pano sujo do porta-luvas. A raiva não sai. Ela fermenta. Ele decide. Vai falar. Agora. Eu trabalhava num braço de investimento educativo. Fui demitido quando o Banco Vilares limpou a subsidiária. Silêncio. Roberto não reage. 3 colegas se mataram. Um deles era meu amigo. Hernani. Tinha 2 filhos pequenos. Ficou 5 meses esperando chamada do RH. Quando desligaram mesmo, a voz quebra contra o volante. Aquilo foi execução, não foi corte. Ainda silêncio. César engole seco. Esperava reação, confronto, peso. Mas Roberto não devolve nada, nem sequer pisca. Só aperta a pasta contra si, como quem segura uma âncora para não flutuar num barco virado. Essa indiferença dói mais do que qualquer defesa. Nada? Pergunta, o veneno subindo. Nenhum, não era bem assim? Roberto apenas vira o rosto, encostando na janela embaçada novamente, como quem desliga o corpo. César soca o volante, pequeno e seco. A buzina dispara por acidente. Uma senhora na calçada se assusta. O carro à frente mexe. O trânsito anda. 2 metros. César engata a primeira, quase cantando pneu, mas logo freia de novo. Filho da puta! Sussurra baixíssimo, só pros próprios dentes. Mas sente a falha. Ele queria acertar, mas só provocou o desconforto que volta pro seu colo. Projetou o monstro e descobriu um espantalho. E isso o fere de um jeito estranho. No rádio, nova vinheta, uma voz alegre. E aí, motorista guerreiro? Sexta-feira pegando fogo no trânsito de São Paulo. Aproveita esse tempinho parado e se inscreve no nosso canal, hein? Deixa aquele like no vídeo para fortalecer. Bora juntos até o fim do trajeto. César desliga o rádio. Fecha os olhos. O calor aumenta. A chuva não para. O mundo não anda. E o julgamento que ele queria fazer, agora parece um espelho. Seu reflexo não absolve ninguém. A buzina estridente de um ônibus estoura no fundo, mas dentro do carro reina o silêncio claustrofóbico, seco, espesso como veludo encharcado. O limpador de para-brisa bate ritmado, interrompido só pelo estalo metálico de uma gota maior batendo no teto. As luzes vermelhas dos freios à frente pintam o interior do carro com um tom de inferno engarrafado. César tenta manter os olhos na via congesta, mas o espelho retrovisor puxa seu olhar como um ímã sombrio. Lá no banco de trás, o homem que comandou a ruína de tantas vidas, incluindo a dele, agora luta para não se desmanchar. Roberto está torto no banco, o corpo colapsado em si mesmo, como um terno caro jogado sobre uma cadeira. A segunda tentativa de ligação não passou da caixa postal outra vez. Dessa vez ele não xinga, só abaixa o celular devagar, como se ele pesasse mais do que deveria. 3 anos, sabe? A voz é rouca, como se tivesse mastigado vidro. 3 anos sem ouvir a voz dela. César finge mirar o GPS, mas sua mão gira o retrovisor sutilmente. Quer ver, mas não quer que pareça que quer. A minha filha. Ela devia estar com 17 agora. Quando fizemos aquela festa na fazenda, ela tinha 12. A risada que escapa é um soluço errado. 20 garotinhas correndo de tênis caro no barro. Eu só apareci para cortar o bolo, ainda com o laptop no colo. César engole em seco.
O cheiro de couro molhado do paletó encharcado de Roberto contrasta com o azedo de suor antigo entranhado no banco de tecido. Aquele homem cheira a poder impotente. Aquela menina amava livros. Tinha nome de poeta. Cecília. Ele pressiona os dedos contra os olhos. Eu prometi que ia construir uma biblioteca para ela no segundo andar. Fiquei analisando o ROI disso por 2 semanas, antes de contratar um arquiteto. O riso dele agora é seco, irônico. O GPS apita uma rota alternativa. Ninguém se mexe. Quando a mãe dela morreu, câncer, levou tão rápido. A cabeça dele prensa contra o vidro da janela, como se quisesse fugir por ali. Eu não fui em nenhuma sessão de quimioterapia. Assinei 2.000 desligamentos naquele trimestre. Mandar gente embora dava menos trabalho do que manter a dignidade delas. César sente o estômago virar. As mãos úmidas no volante escorregam um pouco. A caneta Bic presa no painel cai com o tranco do carro andando meio metro à frente. Ele freia de leve. Durante anos eu me convenci de que estava segurando o país pela garganta certa, que o sofrimento dos outros era efeito colateral, como o antibiótico que mata as boas bactérias também. E agora? César não consegue evitar. As palavras saem baixas, roucas. Roberto olha pelo espelho. Pela primeira vez, os olhos se encontram diretos, sem camadas, sem cargo, sem crachá. Agora não tem mais país, nem garganta, nem casa. Tem o patrimônio, claro, títulos, mas ninguém abre mais a porta. Nem o cachorro da Cecília me deixou entrar quando voltei. O caos lá fora parece mais distante, como se o carro estivesse submerso. Motoboys passam espirrando água contra a lataria. A respiração no interior do veículo forma um vapor lento contra os vidros. O ar-condicionado pifado exala aquele bafo morno de plástico velho. Roberto abre a pasta. Dentro, não tem documentos nem contratos. Só uma foto, plastificada. Uma menininha e uma mulher mais velha de braços dados sorrindo. Fundo de floresta. Balões cor-de-rosa pendurados. Essa foto foi tirada enquanto eu estava em videoconferência com investidores da Alemanha. Ele entrega a foto para frente. A mão treme, segura. Eu pedi para me marcarem digitalmente. Nunca vi isso ao vivo. César segura a imagem com dedos suados. A textura plástica é fria, mas os olhos da menina queimam nele. Lembra sua própria filha, pedindo para ele voltar mais cedo do trânsito cheio. Um nó desce pela garganta dele. Roberto encosta de novo a cabeça no banco. Todo mundo pode achar que meu erro foi ter demitido milhares, mas o pior corte que eu assinei foi esse. Ele aponta para si mesmo, esboçando um gesto no peito. Eu me demiti da vida real. Agora nem consigo ser pai de mim mesmo. O choro vem, sem freio. Um homem que controla bilhões se torcendo de dor no banco de trás de um Voyage com cheiro de Uber antigo. César abaixa a foto devagar, a voz presa. Essas demissões... Ele ameaça, mas não completa. Seca a testa com a manga. 3 palavras batem na mente dele como martelo. Covarde, cúmplice, humano. Cada gota da chuva contra o teto parece martelar a mesma pergunta. O que eu faço com isso agora? O carro avança mais 2 metros. E para outra vez. No microcosmo selado por vidro e dor, os 2 homens se encaram através do espelho. Um perdeu tudo e não sabe por onde começar. O outro ainda tem algo, mas não sabe quanto tempo mais pode segurar. E ali, num semáforo que nunca abre, um empresário e um motorista percebem. Não há salvação no topo nem consolo no asfalto. Só olhos que se veem. E talvez isso por um segundo seja alguma forma de redenção. O limpador de para-brisa rangia sem ritmo, lutando contra o excesso de água no vidro. As luzes vermelhas à frente viravam borrões contínuos como feridas abertas no trânsito parado. O carro tremia levemente nos batimentos do motor ligado. O som abafado da cidade comprimia tudo em volta como se o mundo tivesse encolhido até caber naquele espaço de 2 metros quadrados. Roberto tossiu algo entre soluço e suspiro. O colapso recente ainda ecoava no ambiente.
umidade de choro pairando misturada com o cheiro do couro velho, do pano molhado no carpete e do perfume amadeirado que escorria dele como se o tomasse por dentro. César apertou o volante em silêncio. As mãos molhadas de suor, mesmo com o frio da noite. A nuca latejava e havia um gosto ácido subindo da garganta. Ele não conseguia mais fingir que era só uma corrida. Depois do que ouvira, a raiva misturada com uma estranha e tênue compaixão formava um sangue espesso correndo pelas veias. Você acha que desculpa aí, conserta as 5.000 vidas que viraram estatística na sua planilha? O silêncio que caiu foi gelado. O carro parou no meio de um farol fechado. Ninguém buzinou. Estavam todos igualmente aprisionados na tempestade. Roberto olhou para o encosto do banco da frente, os olhos fundos, ainda sem foco. Eu não pedi desculpa, motorista. A palavra motorista veio como um estalo seco, quase automático, como se na ausência de nome ele recorresse à hierarquia. Pois devia, César respondeu, finalmente virando um pouco o rosto, o suficiente para olhar pelo retrovisor reto, direto, sem pena. Seus olhos denunciaram tudo. O desemprego, a humilhação na fila do INSS, as noites sem gasolina, as promessas quebradas no salário mínimo. Roberto soltou um riso curto sem graça. Se isso trouxesse sua conta paga no fim do mês, eu pediria. Mas não traz, não é? O farol abriu. Ninguém se moveu. A chuva engrossou. O rádio chiou uma notícia sobre execuções de despejos no centro. César deu seta sem convicção nenhuma e avançou devagar. O trânsito se abrira timidamente, como um corte no nevoeiro. Mas dentro dele o piloto automático estava quebrado. Sabe o que é pior, doutor? Não é ser frio, nem ser rico. É fingir que não vê o estrago que fez. Só quando sua mulher vai embora, aí dói. Só quando sua filha te ignora, aí vira drama. Você não sabe? Roberto tentou responder, mas a voz ficou presa na garganta. Não sei. Eu vi minha vizinha atirar a aliança na pia enquanto o marido apertava refresh no site da firma para ver se ia cair a cabeça dele. Vi o filho do entregador da esquina sumir da escola. E eu comendo miojo vencido e sorrindo para o passageiro 5 estrelas. O carro passava lentamente pela ponte estalando sob o peso da água. O cheiro de ozônio, de gás de escapamento. Tudo era mais presente, mais opressivo. Roberto sacou a carteira. Tirou um maço de notas. Aqui, R$1.000. À vista. Só me deixa descer. César respirou fundo, balançando a cabeça. Dinheiro, né? Sempre essa moeda podre. Você não vai entender. Eu entendo até demais. César saiu da marginal e entrou num túnel. A água escorria pelas paredes de concreto como lágrimas do prédio. Tudo emparedado. Tudo sem saída. A tensão nos ombros do motorista finalmente explodiu. Ele bateu no volante duro, abafando um grito. O som seco do tapa ressoou como um estouro dentro do espaço confinado. Roberto se encolheu atrás, como um animal acuado. César então desligou o rádio. O silêncio se tornou absoluto. Só o resfolegar da chuva contra o teto como passos de algo invisível caminhando por cima da bolha onde estavam presos. Com voz mais baixa, mas mais ferina, César apertou. Me diz, era isso que você queria? Ser o rei do castelo sem ninguém nos corredores? Roberto demorou, mas respondeu. Eu achei que era o preço. E no fim, você pagou e não levou o produto. Os dois riram. Um riso seco, amargo. O tipo de riso que não tem humor. Só constatação. César encostou o carro no acostamento debaixo de uma passarela grafitada com a palavra fome em letras garrafais. Fala logo para onde você tá indo. Antes que eu desça junto e peça desculpa por não ter feito isso há 5 anos. Roberto olhou para fora, os olhos perdidos entre gotículas que escorriam devagar. Rua Portugal, final da Alameda, número 523. César olhou de volta pelo retrovisor. Ali naquele espelho sujo ele via um vulto. Não era mais o banqueiro. Era um homem cansado, desfigurado pela própria glória. Colocou a marcha devagar. O carro voltou a andar. Tá certo, mas daqui até lá, acho que você devia continuar falando. Não comigo,
Com você mesmo. Roberto engoliu seco. As mãos ainda seguravam as notas, como se não soubesse mais onde enfiá-las. César ligou o rádio novamente, baixinho. Deixava tocar um samba antigo, desses arranhados e cheios de chiados de fita cassete. O tipo de música que tem dor e alívio na mesma melodia. A cidade seguiu em frente. Eles também, mas alguma coisa tinha mudado naquele cubículo de metal rodando por São Paulo. Pela primeira vez, quem dirigia também controlava a narrativa. O limpador de para-brisa tagarela num ritmo nervoso, arranhando o vidro enquanto gotas pesadas caem sem trégua. Lá fora, o caos da Avenida 23 de Maio borbulha. Buzinas exasperadas, motores forçando em falso, motos costurando entre brechas mínimas. Dentro do carro de César, a umidade cola na pele. O ar-condicionado mal dá conta do bafo quente de tensão. No banco de trás, Roberto ainda tem o rosto meio virado para a janela. Olhos marejados, mas a postura começa a mudar. O choro cessou há alguns minutos e, no lugar dele, surge uma sombra antiga, endurecida. A máscara volta, aos poucos. Mais uma camada de cansaço que não foi embora, só se reorganizou. César aperta os olhos, encharcado por dentro. Ele tenta manter as mãos firmes no volante, mas algo dentro mexe. Tentou ficar calado o tempo todo, mas agora a fala escapa rasgando aspereza. 2 bilhões na conta e nenhum cachorro esperando em casa, hein? Roberto solta um riso curto, seco, sem graça nenhuma. Desvia o olhar para o retrovisor, direto nos olhos de César. Quer jogar com isso agora? Não. César balança a cabeça, mas continua. É só. Não entendo vocês. Congresso, bolso cheio, demite milhares como se fosse planilha. Aí chega aqui, engasga num choro porque a mulher foi embora. Você acha que eu não sei? Roberto se ajeita no banco, voz mais firme. Acha que eu não acordo todo dia querendo ser outro homem? Só que um dia, você desce um degrau, depois outro. E logo tá vivendo inteiro para justificar os primeiros passos errados. Silêncio. Uma moto raspa o espelho lateral do carro com um estalo seco. César freia no reflexo, xinga baixo. A cidade volta a invadir a bolha. Roberto se inclina levemente para frente. Você me odeia, não é? César solta o ar devagar, como se estivesse segurando desde a infância. Eu te odeio e nem te conheço. Seu nome estava na carta de demissão do meu irmão. E eu batia ponto naquele prédio azul lá da Paulista. 2 meses depois, mandaram geral embora. Plano de reestruturação. E você acha que era pessoal? Não precisa ser. A voz de César endurece. Só precisa ser confortável. Roberto recua instintivamente. O silêncio cria peso no ar, quase metálico. Do painel, o celular de César vibra. Uma mensagem. Ele estica a mão. É da esposa. Conseguiu pegar os remédios da Bia? A febre voltou. César fecha os olhos por um instante. A filha, internada mês passado com febre reumática. Os boletos se empilhando. E ele tá aqui, tentando atravessar a cidade porque precisa do bônus da corrida longa. Olha pro caminho. O trânsito começa a aliviar. Mas no Waze, uma notificação. Desvio de rota necessário. Colisão adiante. Redireciona para uma avenida mais escura, cheia de lombadas. César não quer, mas não pode perder tempo. Vamos por dentro. Vai ser mais rápido. Avisa, puxando o volante com raiva. Confio em você. Responde Roberto com uma inserção sutil de desprezo ou resignação. Do nada, um grupo de flanelinhas corre sorrateiro na próxima sinaleira. Um deles enfia a cabeça pela janela do passageiro, gritando algo sobre "Ajuda aí, patrão!". César se assusta. Tenta fechar o vidro, mas já é tarde. Mão suja invade tentando puxar o celular largado no banco da frente. César reage com a buzina, batendo no braço do invasor. O carro balança. Roberto grita baixo, mais de susto do que qualquer ameaça real. Os flanelinhas fogem rindo. Um deles ainda cospe no vidro de trás. Roberto passa a camisa no rosto suado. O perfume caro dele, alguma nota de âmbar e couro, agora cheira misturado a medo. César não responde. Respiração pesada.
tremor visível na perna direita, forçando o freio. Tá tudo bem? Pergunta Roberto, hesitando. Vamos só chegar, diz César, com os olhos escondendo lágrimas que não vão sair. O som de helicóptero ao longe. Sirenes. O carro agora rola numa parte mais deserta. Asfalto irregular. A chuva ainda martela o capô. Dentro, a tensão evaporou a empatia. A bolha virou cápsula de confronto. Roberto pega uma garrafinha da pasta e bebe em silêncio. Mãos trêmulas. Eu perdi meu filho, sabia? Diz quase como se jogasse um dado. Não para um acidente, nem droga. Perdi porque ele preferiu nunca mais falar comigo. César não responde. Só liga o pisca para entrar à direita. Ele tinha 12 anos quando eu disse, agora não posso, tô ocupado. Roberto ri nasalado. Nunca mais pedi desculpas. Do painel, nova mensagem da esposa. A farmácia fecha às 22h. César vê o relógio. 21h47. A rua aperta, o tempo espreme. Ele tá ilhado entre o colapso de um homem quebrado e a urgência da filha doente que precisa dele inteiro. O preço da corrida não cobre esse trajeto emocional. Nem se Roberto dobrasse o depósito. César puxa o carro numa calçada mal iluminada. Estaciona. Olha no retrovisor de novo. Senhor. Me dá licença um minuto. Cutuca a tela do app. Fecha a corrida manualmente. Eu... preciso ir. Como assim? Preciso pegar o remédio da minha filha. Roberto hesita. A parede cai mais 1 centímetro. Posso mandar alguém levar. Te dou o valor. Não é sobre o valor. O silêncio volta a encher o carro. Como água. Como sentença. César desliga a ignição com firmeza. O tique metálico dos relés da chave ecoa como uma martelada. Ali, naquele instante, ele se dá conta. Ao ouvir a dor do rico, quase esqueceu da sua própria. Empatia é luxo caro para quem ainda está tentando sobreviver. Ele pega a carteira, hesita, olha para Roberto ali afundado no banco de trás como se estivesse 10 metros abaixo da lama do mundo. Abre a porta. Chuva fria. Roupa molhada na hora. O asfalto escorregadio embaixo da sola gasta. Deixa a nota de 50 no banco do carona. Pelo menos agora eu sei que dinheiro nenhum evita silêncio. Dentro de casa. E some na calçada molhada com a urgência de quem precisa salvar o que ainda dá para amar. O limpador de para-brisa range no vidro como se reclamasse de sua própria rotina. A chuva engrossou. O vermelho dos faróis iluminando a cabine em faíscas intermitentes, como um coração batendo com dificuldade. Lá fora, buzinas ecoam abafadas, distorcidas pela água. Lá dentro, silêncio denso. Cheira a couro envelhecido pela umidade e desinfetante barato pulverizado no início da tarde. Roberto está curvado, como se algo invisível pressionasse sua nuca. As mãos trêmulas tentam abrir a pequena pastinha de couro fino que ele carregou desde o início da corrida. Cada zíper parece pesar toneladas. César observa aquilo em pedaços pelo espelho. A tensão em seus ombros é tão rígida que ele mal sente o encosto. O silêncio entre eles havia se tornado o verdadeiro passageiro. Ele quase prefere que o outro grite, discuta, se justifique. Mas não. Roberto respira pelo nariz, irregular. Só isso. Então ele saca uma folha. Ofício, papel timbrado, amassada como se tivesse dormido embaixo dela. Ele a fita por longos segundos. O carro ainda não saiu do lugar. Um flash de farol alto de trás estoura o interior. A voz de Roberto, baixa, gasta, quebra o ar abafado. Pedido de divórcio. Não é para César. É só... deixado no mundo. Mas César escuta. Ele sempre escuta. Parte do ofício. Assinado ontem. Por ela. César não reage. Por orgulho? Por cansaço? Porque já viu clientes chorando por menos no banco? Porque sabe que a dor dos ricos em público deve ser sorvida com parcimônia? Quando ela soube que eu realmente vendi a casa onde nosso filho aprendeu a andar. O tom é de alguém que recita de pura memória muscular, como um padre num velório vazio. Eu falei que era um bom negócio. Ela disse que não via lucro em troca de lembrança.
César enfim move a cabeça. Não para trás. Para os próprios joelhos. E não é? O calor do ar-condicionado bugado sopra no para-brisa embaçado, forçando César a passar o antebraço. A manga encharcada seu na pele. Lembrei do nome do banco. No jornal, vocês alegaram readequação estratégica. Roberto sorri. Um soluço disfarçado de sarcasmo. Depois seus olhos sobem. Não para o retrovisor, mas para o céu invisível além do teto do carro. Readequamos até minha filha. Não tem mais o mesmo sobrenome. Advogada, em Curitiba. Passou no concurso público. Usa o nome da mãe. César aperta o volante com tanta força que estala os nós dos dedos. Ele nunca imaginaria que algo doeria tanto. Apenas ouvir. Tentou falar com ela hoje? Roberto engole em seco. O nó na garganta tem espinhos. Foi o aniversário dela, 31. Liguei 5 vezes. Na última ela mandou mensagem. Esse número será bloqueado. E foi. Um trovão distante parece marcar o que nenhum de dois ousa dizer, que agora já é tarde demais. O ar no carro pesa mais que o capô cheio de ferrugem. O cheiro da chuva entra pelas frestas da porta mal vedada. Frio e lima, como quando se volta do enterro de um parente e a casa parece menor. César olha pelo retrovisor. Roberto não é mais o homem da capa da Forbes, nem o bastardo engravatado que demitiu 5.000 num Excel. É um homem segurando um papel, tremendo, ensopado de memórias que ele tentou trocar por ações da Vale. E perdeu. Algo se quebra em César. Talvez uma raiva antiga, talvez só o silêncio. Pega o celular fixado no painel. O aplicativo já sinaliza próximo destino. Ele cancela, sem alarde, sem anunciar. Só fecha o app como quem desliga um respirador. Vai para onde mesmo? Roberto pensa, por um momento longo demais. Onde era minha casa, viraram flats. Me hospedei num deles. Número 1208. César da Seta. O trânsito flui de novo. Não fala nada, mas muda a rota, com o mesmo cuidado de quem desvia de um buraco. Como se dissesse, sem dizer, eu entendi. E eu ainda tô aqui. O carro para com um solavanco leve em frente à casa. O limpador de para-brisa range, insistente, empurrando gotas grossas que escorrem como lágrimas pelo vidro. A chuva engrossou no trajeto final, espancando o teto do carro com uma fúria passiva, alheia ao que houve ali dentro. César mantém as 2 mãos no volante apoiadas com rigidez, como se fossem âncoras. Não fala. O rádio está desligado desde que Roberto entrou e pediu em tom seco. O silêncio agora parece mais denso do que o trânsito que deixaram para trás. Quente, quase febril dentro do carro. O ar-condicionado não dá conta da umidade. Roberto leva alguns segundos para perceber que chegaram. Seus olhos passeiam devagar pelas janelas embaçadas e pousam na fachada da casa escura ali fora. A mansão moderna tem linhas limpas, uma porta larga de madeira, mas nenhuma luz acesa. Nem no jardim, nem nas sacadas. Nada. A pasta dele está no colo, esquecida. O terno está úmido nos ombros, absorvendo o cheiro do carro. Plástico velho e uma pontinha de desinfetante barato. Um contraste que agora parece mais humano do que tudo que ele teve o dia inteiro. Ele mexe nos bolsos da calça, encontra a carteira, tira uma nota grande, amassada, e a estica por cima do banco dianteiro, sem frase pronta, só com aquele gesto automático de alguém que sempre resolve tudo comprando. Fica com o troco. César gira levemente o rosto, os olhos cravados no retrovisor como tem feito a corrida inteira. Não pega o dinheiro. Já pagou pelo aplicativo? Eu sei. É só... Roberto cala. A mão ainda estendida no ar, como se oferecesse um pedido de desculpa disfarçado, como se aquele papel pudesse anestesiar o que foi dito e o que ficou por dizer. Não é o troco que falta, diz César. A voz é firme, mas baixa, quase só para ele. É o resto. Roberto o encara pelo espelho. Por um segundo, os 2 homens se veem de verdade. Não como banqueiro e motorista, não como vítima e algoz, mas como 2 brasileiros num carro barato, na maior cidade do país, desabando cada um a seu modo. Você acha que eu mereço isso? O tom de Roberto já não é acusador, é frágil, quase infantil.
vindo de um homem acostumado a dar ordens. César aperta o volante. O couro gasto range sob seus dedos. Eu achava. Pausa. Lá fora, o som abafado de um trovão se arrasta atrás dos prédios. Um cachorro late em algum lugar distante. Dentro do carro, só o bafo da respiração dos dois e o tique-tique cansado dos pingos batendo no teto. Agora eu não sei se você merece pena, continua César, ou se só tá sentindo um pedaço do que causou pros outros. E qual a diferença? A diferença é que arrependimento não devolve pai para filho, nem comida para mesa, nem amor quando ele morre sozinho num quarto de hospital. A diferença é que comigo, você teve sorte. Roberto respira fundo. Um tremor discreto na garganta revela mais do que qualquer lágrima. Guarda a nota de volta na carteira, sem mais insistência. Pega a pasta. A mão ainda treme. Abre a porta devagar. Do lado de fora, a água bate com força no asfalto. Ele se encolhe sob a garoa espessa. Ajeita o paletó nos ombros, mas a elegância já foi lavada embora há muito tempo. Ele fecha a porta sem pressa. O barulho do metal reverbera como um baque final. A noite engole o vulto que atravessa o jardim. Os passos dele afundam na grama ensopada. A câmera poderia vê-lo daqui de dentro tentando abrir a porta com uma chave que já não encaixa mais. Mas isso César não vê. Ou prefere não ver. Ele inspira. Lento. O vidro à frente ainda carrega fantasmas vermelhos dos faróis presos em sua retina. Liga o rádio, e uma voz monocórdica fala sobre a queda do índice Bovespa e os protestos no Largo da Batata. César seca a mão na calça, engata a primeira e parte. A cidade continua ali fora, encharcada, barulhenta, indiferente. Mas dentro daquele carro, alguma coisa mudou. A porta se fecha com um estalo seco. O barulho abafado ressoa por um segundo no habitáculo silencioso, como um ponto final. A chuva engrossa. As gotas tamborilam no capô com mais ferocidade, e o limpador de para-brisas risca o vidro num ritmo cansado, soluçante. César encara a nota de 200 enrolada em sua mão, como se fosse uma arma descarregada. A respiração quente cria uma névoa no para-brisa. Ele ainda está parado diante daquela casa sombria, onde deixou o homem que até semanas atrás ele só conhecia pelo noticiário econômico. Não há mais buzinas, nem freios rangendo, só o som da água invadindo as sarjetas. O ventilador do carro sopra ar morno. Tem cheiro de tecido molhado com desinfetante barato, mas ali dentro é melhor do que o mundo lá fora. César solta um suspiro longo e grave. Enfia a nota de volta na carteira sem pressa, sem brilho no gesto. Pela tela do celular, o pagamento deles foi finalizado com sucesso. R$ 28,90. Nenhuma avaliação ainda. Olha pelo espelho retrovisor. A calçada está vazia agora. Só escorre água pelas pedras. Nenhum sinal daquela figura imponente. Roberto se foi, engolido pela própria casa, pela própria história. Ou talvez só pela escuridão que carregava consigo. César engata a primeira. O motor resmunga, resistente como ele. O carro parte devagar, os pneus desenhando trilhas na água acumulada. Ele passa por semáforos piscando laranja, vitrines com letreiros trêmulos e famílias nas calçadas esperando condução. Mulheres protegendo crianças com sacolas na cabeça. Num ponto de ônibus, um rapaz dorme sentado com uma mochila no colo. A mão de César vai instintivamente ao botão do rádio. O volume está baixo. Uma música antiga preenche o espaço. Algo de Milton ou Belchior. Não é importante o nome, mas a textura. Tem acordeon e melancolia. A letra fala de alguém que quase foi feliz. César sorri com um canto da boca. Não ironia, só cansaço. Uma notificação do celular acende a tela. Uma foto. Sua filha de 8 anos usando o uniforme da escola, com os dentes tortos aparecendo num sorriso largo. A legenda da esposa. Ela passou na recuperação, tá feliz da vida. Vê se não chega tão tarde, AJ. Ele encosta os dedos na foto, com a ponta suada e áspera, como quem toca um troféu invisível. Ao longe, os prédios ainda brilham, indiferentes.
O mundo gira igual, mas ele, não. Ele viu por dentro o que tanto odiava por fora. E isso vai mudar alguma coisa. Talvez amanhã ele ligue para a empresa de currículos. Ou volte a estudar no horário do almoço. Não porque espera vingança, mas porque agora entende. Não vale a pena subir se for para morrer sozinho em mansionete com a luz apagada. Na próxima corrida, alguém entra no carro. Boa noite. Boa noite. E o carro volta a se mover com a cidade viva lá fora. Mas no banco do motorista, ao menos essa noite, tem alguém mais leve de um peso que nem sabia carregar. Se você curtiu esse momento íntimo entre duas vidas que não deviam se cruzar, mas se transformaram, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para acompanhar mais histórias que te fazem pensar. Até a próxima.